Quem ia falar que um cara sentado numa cadeira de rodas ia estar apresentando um programa que fala sobre limites? E aí, galera, bem-vindo a mais um Jumper Talks, o podcast da Jumper. E hoje a gente tem um convidado ilustre, com grande honra, muita honra. A gente está recebendo aqui Fernando Fernandes. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Obrigada mesmo, que não só a gente, né, tem grande expectativa de conversar e entrevistar você, mas o pessoal que segue a gente sempre pede, leva o Fernando Fernandes. Quando a gente abre a caixinha de perguntas, né, de sugestões para quem a gente vai trazer para os nossos entrevistados, eles sempre falam de você. Coisa boa. Esse aqui é meu primeiro podcast da vida. Que honra! Como você sabe, eu não sou profissional, então vamos bater um papo aqui agradável. Ótimo. Fê, se apresenta um pouco para o pessoal, fala um pouco da sua história de vida. Bom, eu sou Fernando Fernandes, sempre fui atleta a minha vida inteira, trabalhei como modelo também durante grande parte da minha vida. E durante um momento da minha vida eu tive que escolher entre viver do esporte ou não, né? Tentei ser jogador de futebol profissional, até profissionalizei, mas acabei abrindo mão ali, porque eu estava jogando no time da 4ª divisão, morando debaixo de arquibancada, ganhava R$136, que eu tenho a carteira de trabalho até hoje com esse valor. E aí eu acabei escolhendo, abrindo mão de viver do esporte naquele primeiro momento e fui viver da moda, né? Trabalhava como modelo também desde de criança. E aí dei ênfase na moda, acabei deixando como segundo plano o esporte, mas sempre tentando de alguma forma voltar para o esporte. Pratiquei boxe durante muito tempo, boxe olímpico, só como eu trabalhava como modelo, não encaixava, né? Chegava lá tudo roxo, sem um dente, aí não dava. E acabei vivendo assim em busca de uma grande oportunidade, assim, porque o mesmo sucesso que eu tive como modelo, fiz várias campanhas grandes da Dolce & Gabbana, Abercrombie, mas assim não era o que eu queria da vida, né? Queria viver do esporte. E acabei durante um bom tempo da minha vida sendo um cara frustrado, porque queria voltar para o esporte, não conseguia, não conseguia. Participei de um reality show que foi o Big Brother, né, 22 anos atrás, que foi o segundo. E aí aquela coisa do modelo, da celebridade cresceu ainda mais, mas aquilo me dava um desespero, que eu queria estar no esporte, só que não sabia mais como, e lutava para isso. E acabou que eu fiquei vivendo em busca de uma oportunidade de ganhar dinheiro aí na moda, né? E quando eu fiz uma grande campanha que foi da Dolce & Gabbana, de perfume, que eu estava me preparando para ganhar um dinheiro de verdade, porque eu fiz a campanha num ano, ela ia ser lançada só no outro, de tão grande que era a campanha. Faltando 15 dias para embarcar para Milão, eu sofri um acidente. Aí sofri um acidente, aí o mundo desabou, né, de perder o movimento das pernas, me ver no hospital. Só que ao mesmo tempo, assim, eu comecei a pensar o que eu tinha em mãos para sair daquele buraco. E eu vi naquele momento que a única coisa que eu tinha era o esporte. É o meu dom, é o meu amor, é a minha paixão, é o que eu sei fazer de melhor. E aí eu tive que começar a criar caminhos, primeiro, para entender se eu ia voltar a andar ou não, né, que eu não sabia. Acho que é a grande questão da lesão medular. E eu tinha que direcionar para onde a minha vida. Assim, eu ia focar em voltar a andar, cego e focado naquilo, ou ia voltar para a vida, né, me reabilitar para a vida. E eu acabei, como não tinha nenhuma resposta da medicina, não tinha nenhuma certeza, falei, cara, vou focar na vida e a vida vai me dar o que ela, seja voltar a andar ou não, ou seja numa cadeira. E aí, através do esporte, comecei a me reencontrar. Comecei a buscar caminhos de me reencontrar. Logo com 6 meses de lesão, fui correr a corrida de São Silvestre contra qualquer protocolo médico, fisioterapêutico. E, né, acho que a medicina não apoiava, mas a educação física sim. Naquele momento, né, a fisioterapia também nem tanto. Naquele momento, mas muita coisa mudou de lá para cá. E aí fui correr a São Silvestre. E o dia que eu completei a São Silvestre, com 6 meses de lesão, aí a partir daí minha vida clareou. Cheguei em último lugar,
Mas para mim foi a maior vitória da vida, assim, né? Chegar naquele lugar e ver que, assim, com 6 meses de lesão, contra qualquer protocolo médico, contra tudo, contra todos, eu fui lá e fiz o que eu tinha me proposto a fazer. E a partir dali eu comecei a enxergar o mundo. Falei, cara, eu posso tudo agora. Sentado ou em pé, o que vier pela frente, eu me garanto. Então, assim, acho que foi um divisor de águas ali na minha vida, o momento daquela São Silvestre, que era tão recente, né? Eu lembro que o médico falava, cara, vai te dar um problema, vai te dar uma tendinite, vai te dar um problema na mão, no braço. E acabou que o problema só veio agora, depois de 15 anos. Mas, falando, o senhor estava certo, doutor. Só que demorou 15 anos. Mas também foi subindo. Foi subindo, exato. Então, assim, acho que a partir dali minha vida mudou. Legal. E você, quando você sofreu um acidente, você foi para qual hospital? Depois você seguiu para alguma reabilitação? Na verdade, assim, eu não tinha convênio médico, que eu achava que eu era o super-homem, né? E acho que grande parte também da população não tem, porque também é realmente caro. E ali eu fui operado, né? Fiz a cirurgia pelo SUS, no Hospital São Paulo, em São Paulo. A partir dali eu fui para casa. Então eu tive 1 mês em casa, 1 mês no hospital, 1 mês em casa. E nesse 1 mês em casa foi onde eu passei a me redescobrir. Eu fiquei esse 1 mês em casa, assim, eu falei, não vou esperar ir para algum lugar. Eu preciso criar formas de me reabilitar. E eu lembro, assim, teve alguns momentos decisivos da minha vida naquele 2º mês, que eu poderia ou iria para o SARA, mas ainda não tinha certeza e nem sabia o que era o SARA direito, né? A gente vai descobrir quando está lá e ver o quão importante é. Mas naquele processo, no 2º mês, eu chamei meus amigos que lutavam boxe comigo, eles iam puxar treino para mim dentro de casa. Eu comprei uma bola de handball, então eu ficava na cadeira de rodas jogando a bola na parede 1h30 depois da fisioterapia. Então o fisioterapeuta ia lá, fazia a fisio dele e depois eu fazia a minha do meu jeito. Ficava 1h30 jogando a bola na parede para ganhar controle de tronco, né? Porque minha lesão é nível T10. Então, completa ou incompleta? Completa. Do T10 para baixo eu não sinto nada, né? Então, assim, o equilíbrio não é fácil, é tudo mais difícil. Acho que é meio que um divisor, né? Quem tem o lombar para baixo já sente um pouco mais. Você tem o quadril e tem um pouco de perna, te dá um equilíbrio, mas não tenho nada. Então eu tive conquistando. Só que eu lembro que eu cheguei com 3 meses de lesão no SARA e todo mundo ficou assim, em choque, né? Falei assim, cara, como é que você, em 3 meses você tá assim? Realmente, porque a gente recebeu a Jéssica Messalha aqui e a Aline Rocha, e elas falavam que elas tiveram que reaprender a sentar. Às vezes não conseguiam levantar o braço direito para pentear o cabelo, e a lesão delas, das duas, é mais baixa, uma lesão lombar. Então, mas aí o que eu fiz? Eu criei meu método, assim. Eu sempre fui atleta e como atleta eu sempre tive um conhecimento corporal muito grande. Eu sempre visualizei meu corpo para a atividade que eu ia fazer. Então, quando eu joguei futebol, eu treinava para ser jogador. Quando eu lutei boxe, eu treinava funcional, que nem tinha treino funcional ainda na época. Eu lembro que todo mundo ficava na academia vendo eu fazer um treino funcional de boxe. Tipo, que porra é essa? O que ele está fazendo, né? Que negócio é esse que ele está fazendo? Então, eu puxava os meus treinos, da minha forma. E ali não foi diferente. Ali eu vi que eu precisava ter controle de corpo. Comprei uma bola de handball, ficava atacando na parede 1h30. Quase caía para cá, quase caía para lá. E ficava todo santo dia, além da fisioterapia. Então o fisioterapeuta ia, além disso, eu fazia meu trabalho. Quando chegou no SARA, não foi diferente. Cheguei no SARA bem, e ali num dos processos eu rasguei minha bunda. Né? Tive uma lesão, que foi uma escara, na verdade foi um ralado que se tornou um machucado, não era bem uma escara voltada por o fato de estar sentado. Não uma úlcera de pressão. Foi um ralado, só que bem no glúteo. E aí eu ficava de bruço na cama. E eles não me deixavam ir pro ginásio. E eu falei, eu vou na maca pro ginásio. Então eu arrastava o corredor todo do SARA para treinar de bruço. Eu ficava na cama de bruço, treinava. Aí não podia treinar com a barriga para baixo. Então eu fazia barra, tinha um arco no SARA de ferro que era para pendurar os remédios. Eu ficava fazendo barra nesse arco. Aí daqui a pouco, estourava. Aí vinha a enfermeira, o que houve? Eu falei, não, eu tentei levantar,
quebrou. Isso era umas 3 camas por semana. Mas assim, eu fui criando meu método também em cima disso, sabe? Como eu sempre tive esse conhecimento corporal, eu vi que eu poderia inserir muito mais coisas do que eu tinha. Inclusive a canoagem, né? Que foi um processo que lá a gente tinha a canoa canadense, que é aquela do pica-pau, que todo mundo já viu no desenho do pica-pau, com ama ainda, né? Com flutuador do lado. E aí eu vi que eu poderia mais, então eu fui treinar escondido, né? Não indico isso pra ninguém. Ou se for fazer, me liga antes que eu dou umas dicas. Mas assim, de eu ver que eu vi que a fisioterapia podia estar muito mais avançada. Sabe? Não precisava estar naquele padrão de tanto conservadorismo. Cada indivíduo tem a sua diferença, tem a sua individualidade. E dentro da minha individualidade eu estava muito avançado. Então aquilo estava me sufocando. Só que também eles tiveram um olhar muito aberto, que a partir dali o Fred, que é um cara que é transformador de vida para quem já foi para o Sara, ele abraçou minhas ideias e tudo que eu propunha ele abraçava. Então foi uma quebra de barreiras assim, muito grande, com 3 meses de lesão. E aí você começou a remar na canoa lá? Lá. A verdade é assim, tem todos os esportes, né? Passei por todos os esportes. Só que nenhum estava me dando aquela sensação de liberdade que eu queria tanto. Quando eu sentei naquela canoa, eu vi que eu estava livre para ir e vir como qualquer outra pessoa. E a hora que eu estava remando, eu vi que eu estava remando mais forte que o professor, que o Fred. Diz ele que não, até hoje, mas eu tenho certeza que eu lembro. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí eu fui no computador, comecei a procurar aulas de canoagem em Brasília. Aula de canoagem, descobri um lugar lá. Aí liguei e falei, cara, tem aula de canoagem aí? Tem. Que horas que é? Tal hora. Mas como é que funciona? Custa tanto, mas vem aqui pra gente te conhecer. Falei, tem só um probleminha. Eu sofri um acidente faz 3 meses e eu tô sem mexer as pernas. E aí a menina, né, me deu uma travada. Ela falou, não, vem que a gente dá um jeito. E aí foi a mulher que transformou a minha vida, que foi a Diana Nishimura. Que ela me ensinou a remar com o caiaque que tinha lá. Tinha um caiaque duplo oceânico. Então ele pesava 45 quilos. A média do peso de um caiaque é de 15, 20 no máximo. E eu fui aprender a remar naquele caiaque. E aí eu comecei a pesquisar campeonatos mundiais de canoagem. E eu vi que tinha muito pouca referência. Porque não era um esporte paralímpico ainda. Não estava dentro do calendário. Tinha tido o primeiro mundial, só que não foi oficializado no ano do meu acidente, 2009. E eu falei, 2010 vai ser o primeiro mundial oficial de canoagem, de paracanoagem. Eu falei, eu vou nesse mundial. E acabei indo 1 ano e 1 mês de lesão. Fui para esse mundial. Com 1 ano e 1 mês de lesão, me tornei campeão mundial. E a partir daí também, acho que foi outra chavinha na minha vida, que eu falei, cara, dá tudo que a gente quiser dar. É criar o nosso jeito, criar a nossa maneira. A gente fica assim, eu acho que a gente tem um problema muito grande de olhar as referências e querer fazer igual. Aí que está o erro. Sabe, a gente tem que interpretar, principalmente quem está sentado numa cadeira de rodas. A gente tem que olhar a referência e interpretar e trazer para o nosso mundo. Quando você faz isso, as coisas vão clarear. Agora, quando a gente enxerga cego a referência, como é que eram minhas referências? Todo mundo andava. Então, assim, a gente tinha que trazer para o nosso mundo. E a canoagem foi assim. Eu fiz as minhas adaptações da minha forma, da minha maneira. E aí você entrou no esporte paralímpico, já profissional, de competição, participando desses primeiros campeonatos oficiais. Foi. Aí a paracanoagem estava entrando na lista para se tornar um esporte paralímpico, mas ela precisava dos requisitos. Atingir tantos continentes, tantos países, tantos números de atleta. E aí, como eu tinha feito a campanha da Dolce & Gabbana, e a campanha saiu exatamente quando eu estava indo para o Mundial. Então essa campanha foi lançada quando eu sofri um acidente, e 1 ano depois ela estava no auge dela. Era uma campanha com as top models, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Ever Zigova. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei nesse primeiro Mundial, todo mundo me conhecia.
Então tava toda a imprensa europeia lá esperando. Eu até tomei um susto assim, né? E eu não sabia o tamanho da canoagem lá. Então era 5.000 pessoas na arquibancada. E de repente toda a imprensa querendo falar comigo. Ah, você é o modelo da Dolce & Gabbana, vai vir no Mundial. Então aquilo gerou muita notícia para o mundo inteiro, não só para o Brasil. E eu também trouxe isso para o Brasil. Eu falei, cara, a gente precisa começar a desenvolver. Aproveitei que eu já trabalhava com televisão, trabalhava como modelo. Eu falei, vou trazer isso para as pessoas, né, cara? Que essa canoagem, esse negócio aqui é demais. Então acabou que aquilo saiu para o mundo todo. Eu mostrava as minhas adaptações para todos os países, com todo prazer. Então trazia eles no meu bar e falava, você faz isso, faz aquilo. O cara que ia ser meu futuro adversário, né? E nem todos eram tão bonzinhos como a gente pensa, né? Porque depois tentaram me derrubar de qualquer jeito. Mas, enfim, para mim eu estava só querendo divulgar o esporte e fazer com que a paracanoagem crescesse. Legal. E fala um pouquinho dessa adaptação, porque era uma adaptação muito específica que você tinha no seu equipamento. Então, na verdade, assim, eu enxerguei o barco, né? O barco ele tem um fincapé, que é onde você põe o pé, e o assento. Eu tenho mobilidade até na altura de T10, né? Então eu vi que eu precisava do encosto de um banco para me apoiar minha lombar. Aí eu não lembro porque eu cheguei até o Pedrinho Bancos, que era um cara que fazia bancos para moto. Alguém me deu uma dica assim, falou, cara, vai lá, o cara faz banco para moto, ele vai ter a fibra, ele vai ter o estofado. E aí a gente fez esse banco. Eu colocava minha perna em hiperextensão e dobrava o joelho para baixo. Então só assim eu já ficava encaixadinho, né? Eu fazia praticamente um claque assim com o joelho, né? Pé e tum, firmava. E eu remava daquele jeito. E rezava para não virar, né? Porque se virasse não tinha como subir no caiaque. Então, assim, desenvolvi a partir disso aí, de um banquinho já com molde do caiaque e o molde do meu corpo. E aí foi evoluindo assim, esses bancos. Eu tentei outras coisas que fosse melhor, mas não me adiantou muito. E acabou que cada um foi criando a tua forma. Uns colocam faixa no diafragma para segurar o tronco para não ir para frente. E aí cada um vai colocando de acordo com a sua necessidade. Legal. E aí quantas Paralimpíadas você participou? Porque você foi campeão de todas. Na verdade eu fui campeão mundial, né, em 2010, 11, 12, mas em 12 ela não entrou ainda como modalidade. Ela estava só como a primeira modalidade que entraria em 2016. E aí participei 10, 11, fui campeão mundial 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, e no Mundial de 2014, aí comecei a viver o terror do mundo paralímpico, né, que é a tal da classificação funcional. E aí, cara, meu mundo desabou, porque assim, 4 atletas da categoria de cima desceram para minha categoria, competiram comigo, eu fiquei em 5º colocado, quando acabou a prova, esses 4 subiram de novo para a categoria deles. E aí eu me deparei com um lado horrível do mundo paralímpico que eu nunca tinha visto, que é a questão da classificação funcional, que é uma infelicidade até hoje, né, que eu estou acompanhando aqui de longe, mas vejo o tanto de reclamação que ainda existe. E aí aquele meu mundo desabou, assim, porque eu treinava muito, eu sabia da minha funcionalidade de corpo, sabia da minha capacidade como atleta, agora e nesse Mundial eu vi as pessoas assim, saindo do caiaque, saindo andando. Eu falo, não é possível, os caras estão colocando cara andando na minha categoria. E aí eu acabei andando assim, muleta? Andando muleta. Né? Mas assim, minha categoria não tem mobilidade da cintura para baixo. Não tem como colocar muleta minha, eu não vou andar. E quem é da minha categoria não anda com muleta, né? Porque é A de arms, de braço. Só no braço. Então o tronco que eu tenho, eu não tenho. Assim, eu vou chegar aqui, se eu não chego aqui para frente, eu caio. Só que assim, eu tenho um porte físico, eu treino, eu sou atleta, eu tenho conhecimento do meu corpo. E cabeça. Né? O meu encosto da cadeira é baixíssimo. Por quê? Porque é um jeito de eu treinar meu abdômen para me manter quando eu precisar. Né? Mas eu sei o preço que eu pago por usar um encosto baixo. Né? Eu acho bonito esteticamente, mas também trabalho meu abdômen para eu chegar à noite e chorar na cama. Mas assim, é o preço que eu
tenho para fazer as coisas que eu faço. E aí, em 2014 meu mundo desabou ali, 2015 foi classificatório também, foi uma tristeza. E aí eu acabei perdendo a vaga para 2016, mas naquele momento assim eu já estava meio que nem aí, sabe? Se eu for ótimo, se eu não for, tudo bem também. Aí perdi a vaga e acabei apresentando as Olimpíadas, então acabaram jogando o microfone na minha mão e eu fui apresentar as Paralimpíadas junto com a Cris Dias. Aonde foi essa Foi no Rio, do Rio, a 2016, E aí 2016 no Rio, a hora que eu vi que ela estava apresentando e trazendo matérias de vários ângulos do esporte paralímpico que eu via de capacidade e não falar da incapacidade, acabei deixando de lado um pouco esse fato da classificação funcional, porque falei, pouca gente estava a fim de ouvir, né? Então, assim, acaba que vira um problema dentro do mundo paralímpico e aquilo não sai daqui de dentro, porque quem está fora não quer saber e quem está dentro acaba não crescendo por causa disso. Então, acaba que a gente fica numa limitação de fazer o mundo paralímpico crescer, mas enquanto não resolver as questões internas, não tem como levar informação para fora. Que informação você vai levar? Verdade. Né? De você, quem está de fora não tá vendo, não sabe o que é uma lesão T10, T9, T8, C1, L1. Completa, incompleta. É tanta informação que a gente acaba complicando mais. E aí eu olho até com um lado de frustração, sabe? De olhar e falar, cara, isso aqui podia ser tão bem explicado, que é tão bonito o mundo paralímpico, é tão bonita a capacidade que a gente gera no ser humano, né? De pensar, pegar, a pessoa tetraplégica que tem só o movimento de braço, de jogar o braço e faz uma prova de natação, sabe? A bocha, por exemplo, foi algo que eu fiquei fascinado. Olhava assim, eu apresentando, os caras jogando aquela bolinha, foi coisa impressionante. E aí eu acabo olhando de um lado frustrado, né? Que outro dia eu vi uma matéria sobre, e eu falei, ainda tá batendo cabeça sobre isso. É o que você falou, o ser humano, né? E o ser humano precisa ainda continuar evoluindo, né? Tirar suas vaidades, Exato. Tirar o seu egoísmo e o seu egocentrismo para poder tudo acabar evoluindo. Exato. Dividir, né? Exato. Mas aí também, com isso, você foi para outros mares, sim, né? Encabeçando outros esportes e inovando muito no Na verdade, esporte. assim, eu acabei fazendo isso até antes, né? Porque, assim, durante um tempo eu vi que estava muito difícil ter patrocínio. E aí eu falei, cara, preciso quebrar um pouco desse paradigma das pessoas de olharem com incapacidade, com olhar de incapacidade um cadeirante. O que eu vou fazer? Sabe assim, só, entre aspas, remar num caiaque rápido, e muitas vezes mais rápido do que pessoas que não... Que andam, né? Porque muitas provas que não eram provas olímpicas, eu entrava e ganhava de gente que andava. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. O que eu fazia antes? Eu fazia curso de paraquedismo, eu surfava, eu andava de skate, eu fazia esportes radicais. Eu falei, eu vou fazer. E aí comecei a pensar em fazer isso. Só que aí me deparei com a dificuldade do quê? Das adaptações. Vou esquiar, como é que é? Eu vou pedalar, como é que é? Quanto é que custa uma bicicleta? Quanto é que custa uma cadeira de esqui? Quanto é que custa uma cadeira de kite? E aí eu vi que aquilo era muito inacessível, né? Era tudo lá de fora. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer com o que eu tenho em mãos. E comecei a fazer com o que eu tinha em mãos. Saltar de paraquedas, né? Fiz a órtese aqui na perna, amarrei e de algum jeito a gente fez aquilo acontecer. E passei por todo esse processo tendo muita dificuldade a nível Brasil, até que a gente se encontrou. Foi. Né? Que eu meio que bati na porta aqui de vocês, falei, galera, tô vendo que vocês estão fazendo um monte de coisa legal aí, vamos fazer mais coisa? Né? E vocês, na hora. Na hora. Né? Vocês abriram as portas, eu falei, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. E a gente conseguiu, dentro do mundo Brasil, desenvolver o que tinha de melhor. Né, desenvolver cadeira de kite, de wakeboard, enfim, hoje de esportes de neve, né, para treinar o cross country. Então, assim, acho que é uma questão também de... A gente se depara com muitas coisas, que é a dificuldade da importação, né, de trazer coisas de fora para cá, para a gente ter coisas de altíssimo nível, que é o que eu me deparava com o caiaque.
Então, assim, a minha sorte é que eu tinha um patrocinador lá de fora. Mas você vai trazer de fora, é um imposto altíssimo. Né? Então era uma dificuldade de trazer para o Brasil. Então era mais fácil eu ir lá para fora e treinar lá fora do que vir trazer para cá um caiaque. Então as nossas leis já nos prejudicam para a gente desenvolver como ser humano, como atleta, como várias outras modalidades e profissões. Então a gente vem criando coisas extraordinárias, né? E muito, eu acho que assim, do seu jeito, da sua filosofia também, como você acabou de falar. O tratamento, quando você entrou lá no Sara, você enxergava que não podia ser padronizado. Exato. Tem que ser olhado de forma individual. Os esportes que você, depois quando você começou a desenvolver também. E a gente trouxe essa filosofia para o mundo da fabricação de cadeira de rodas, né? A gente entende, é necessário. Você acabou de falar da sua cadeira que não é o indicado para o seu perfil, para o seu diagnóstico, mas para o que você quer, com o seu objetivo final, a gente tem que fazer de um outro jeito. E eu acho que essa parceria deu muito certo, muito por conta disso. Pela mesma leitura, né? Eu acho que a mesma leitura que eu tinha como atleta, vocês têm com a necessidade da cadeira de rodas. Exato. E eu e o Pablo, a gente gosta também, pratica alguns esportes radicais. E quando a gente sempre teve a ideia, a gente sempre foi um telespectador do canal Off. E a gente sempre falava, tem que ter alguém lá, algum cadeirante. Tem que ser o Fernando. A gente conversava com várias pessoas, né? E a gente queria fazer os equipamentos para realmente colocar esses esportes radicais nesse mundo paralímpico também. Então foi. Eu acho que assim, o mundo paralímpico ele já funciona, né? Ele tem o mundo dele funcionando. Agora o mundo dos esportes radicais era muito fechado, não existe, praticamente não existia. Então assim, o paraquedismo foi o primeiro paraquedista adaptado do mundo, né? Tanto que quando eu tentei há 12 anos atrás deu tudo errado. A única coisa que aconteceu eu sobrevivi. E eu falei, cara, aquilo não é para mim. Aí eu fui buscar outros meios. Aí fui buscar o esqui, fui esquiar na neve. Aí fui descer corredeiras de caiaque, que também é super perigoso, mas eu gosto desse perigo. Fui aprender a voar de parapente, fui aprender a voar de paramotor, fui fazer o kitesurf, que foi quando a gente começou o projeto. A gente começou com o wakeboard, né? Então eu no wake, eu falei, deixa eu começar no wake, depois eu vou pro kite, que não tem ninguém no kite. E no wake tinha acho que, pra falar a verdade, acho que no Brasil não tinha ninguém ainda. Mas assim, era uma coisa mais adaptável, mais fácil, né? Porque alguém te puxando e você sai com a cadeirinha e a prancha. Agora no kite era complexo. Falei, deixa eu entender como é que o meu corpo vai funcionar aqui, para depois partir para esse negócio. E quando eu fui pro kite, aquele negócio, me pegou. Tanto que eu transformei minha vida toda. Fui morar no Ceará. Tô viciado, sou viciado naquele esporte, cara, que é uma pipa, uma cadeirinha, uma prancha, aquilo te levando para onde você quiser. Né? É impressionante, você voa, você atravessa de cidade para cidade, e aquilo me deu uma capacidade física muito grande. Sabe, eu comecei a ter uma leitura corporal muito boa. E aí, quando eu recebi uma ligação do Boninho, depois de ter feito vários anos de esporte espetacular, na verdade, 10 anos de esporte espetacular, 4 anos de canal Off. Aí ele me ligou e falou, cara, tu quer apresentar o No Limite? Aí eu, tomei até um choque, né? Eu falei, quero, né? Mas fiquei morrendo de medo, assim, não sabia se, eu tenho capacidade para apresentar um programa. Uma coisa é você falar do esporte, você tem propriedade. Outra coisa é você assumir um programa que você é o comunicador do que eles estão fazendo, né? Do que as pessoas estão fazendo, e uma linguagem voltada para quem não é do esporte, né? Que é diferente. Quando você está no mundo do esporte, é quem gosta. E aí eu quero, mas... Né? Eu falei, tomei um choque, assim. Eu falei, cara, beleza. Passou alguns dias, ele... esse ano vai ser mais radical. Os participantes vão vir do céu de paraquedas, num salto duplo e tal... Aí beleza, passou uns 2 dias, eu falei, cara, se os participantes vão chegar do céu de duplo, eu vou chegar sozinho. Eu tenho que botar respeito nesse negócio. Aí liguei pro meu brother, que é o João Tambor, que me tentou o primeiro salto comigo. Falei, João, vamos reativar aquele negócio, mano? Ele falou, cara, eu tô esperando 10 anos você falar isso. Que eu fui tão criticado
por ter te dado uma oportunidade de você tentar naquele momento, fui massacrado. E eu sempre esperei o momento de você me ligar para a gente retomar esse salto. Falei, então chegou a hora. Ele falou, vamos embora, que agora tem túnel de vento. No túnel de vento a gente pode treinar tudo que está de errado para fazer dar certo. A gente foi pro túnel de vento e pau, e treinava, caladinho. Comecei a saltar, escondido. E aí, até que um diretor da Globo me descobriu lá. E ele viu, né, que ele não sabia, ele achava que eu já saltava antes. Só que eu fiz um intensivão muito grande para estar apto a fazer aquele primeiro salto, só que em silêncio. E aí, pum, tô apto para ir para lá. Aí o Boninho, mas você vai sozinho? Não, achei que você ia num duplo. Eu falei, não, eu vou sozinho. Aí ficou aquele silêncio no ar, né? Até que rolou uma discussão lá. Não, beleza, liberou. E aí a gente foi pro programa, pau, saltei. Foi lindo, assim, o início do programa vindo do céu, os participantes olhando. Eu falei, eu preciso impor respeito aqui, né? Como apresentador, eu sou um novato. Mas aqui no esporte eu me garanto. Tá na sua área. É a minha área, vai ter que me respeitar. E aí, pô, saltei, vim do céu, aquilo já causou uma comoção. E foi uma forma de conquistar não só os participantes, mas os câmeras, os diretores, sabe? De falar assim, ó, não põe respeito. Me respeita. Aqui eu tô iniciando, né? Mas aqui eu sei o que eu tô fazendo. E o programa é voltado a tirar o que as pessoas têm de melhor, né, dentro da pior situação, mas o que eles têm de melhor. Isso eu sei fazer com maestria, faz parte do meu dia a dia, né? Eu sou um atleta, mas eu tenho uma liderança dentro do meu grupo, sabe? Eu gosto de puxar o ritmo de todo mundo que está do meu lado. Então, assim, falei, deixa comigo esse negócio aí, eu sou no limite. E aí o programa foi incrível, né? O ano passado, agora esse ano, aliás, desculpa, ano retrasado, agora o ano passado. Então, acabou que eu vi a importância e o caminho que eu tenho da comunicação. Passou do plano do apresentador do esporte para um comunicador, né? E a partir daí, do No Limite, eu vi o poder de comunicação que eu tenho e o que eu posso transformar na sociedade com esse microfone na mão, sabe? Já mostrei fisicamente que a gente pode tudo. Não é só os esportes paralímpicos que as pessoas estão habituadas. Me tornei o primeiro paraquedista da história, primeiro kitesurfista do Brasil, né, porque tinha um antes, mas o segundo do mundo, entre outros esportes, né, descer a corredeira de caiaque. E agora acho que assim, eu estou no momento da minha vida que eu estou pegando essa comunicação como algo para transformar, sabe? A gente enxerga muita transformação quando você fica falando. E eu acho que pelas atitudes a gente pode transformar muito mais. Quando você ocupa um cargo, quando você ocupa um espaço que não é teu, né? Quem ia falar que um cara sentado numa cadeira de rodas ia estar apresentando um programa que fala sobre limites? Ah, não, mas você é um exemplo de superação, você supera todos os limites. Ué, mas dentro daquele ambiente eu não sobrevivo. Do próprio ambiente do programa eu não sobrevivo. Eu, como participante ali, eu não ia ter condição. Hoje em dia, né, sentado. Mas como apresentador eu coloquei as minhas questões, né? Se eu não pudesse, quando eu não podia andar na areia, eu estava com meu quadriciclo. Onde eu não podia me locomover, eu criei formas de locomoção. Então aí você começa a quebrar e mostrar que a gente tem possibilidade de tudo. Cria a tua forma. São quebras de paradigmas. Total. Né? E da onde você tira essa força, essa motivação? Porque você sempre teve essa atitude interna de quebrar esse paradigma, mesmo antes da cadeira de rodas. Sim. Né? Da onde você tira isso? Não sei. Não sei, e na verdade assim, eu acho que desde que eu me lesionei, 15 anos fazem, né? Esse ano vai fazer 15 anos, e eu não parei para pensar. Agora, com a lesão que eu tive no braço, né, que eu até tirei a órtese aqui para a gente gravar, mas estou com uma órtese aqui, nossa, até deu uma mexida no pescoço aqui, até doeu agora. Que assim, eu tive o rompimento do tendão, e realmente agora eu tive que parar, né, porque sem os braços aí não tem como me locomover. E foi a primeira vez que eu parei em 15 anos para respirar. De lá para cá, eu não parei, assim, eu entrei num turbilhão
e dele eu fiz e agora eu tô parando para dar essa respirada, para entender de onde eu tiro isso. Eu também não sei. Você não teve aquelas fases de depressão do pós-acidente? Não tive nem tempo. Na verdade, eu não dei tempo para o bichinho me pegar. Porque assim, a questão é clara, assim. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, vai no teu embalo, porque assim, ele vai querer te pegar. Quando você olha muito para trás, e isso não é porque eu estou sentado, mas qualquer ser humano, a gente tem uma mania de olhar muito para o passado. Acho que é bom a gente olhar para o passado para saber de onde a gente veio. Mas, se você ficar olhando muito para trás, você vai bater em alguma coisa, porque você não vai estar olhando, sabe? Então a gente tem que olhar para frente. Entender o que aconteceu, eu tenho uma aceitação dentro do que aconteceu, fato. Pronto, minha vida vai ser assim a partir de agora, vai. Tem como eu mudar? Não. Agora tem como eu criar um novo caminho? Sim. O que depende de mim? Isso. Então o que depende de mim eu vou transformar. O que não depende é burrice eu ficar olhando e tentar mudar. Sabe? Qual a ferramenta que eu tenho para mudar isso? Voz. Se eu ganhar voz, se eu conquistar espaço, eu vou ter força para lutar por célula-tronco, por qualquer evolução que a ciência ou a tecnologia tenha. Se eu não tiver voz e ficar tentando gritar, vão tampar minha boca. Então o que a gente precisa conquistar? Espaço. Antes de sair gritando. Vamos conquistar espaço. Vamos na marra, na cara de pau, na dor, pagando preço só eu sei qual eu pago. Né? Todo mundo fala, não, mas ele porque é conhecido, ele... buraco é embaixo para todo mundo, sabe? E assim, eu sei o preço que eu pago, as minhas dores, os meus tríceps rompidos, minha costela quebrada, meu abdômen rasgado, né? Eu tenho tela no abdômen, eu tenho costela quebrada, eu tenho um pedaço da língua que eu perdi de acidente nos esportes, eu tenho tríceps agora rompido. Então assim, eu sei o preço que eu pago, não é problema meu, sabe? Ninguém está a fim de ouvir meu choro. Então assim, eu acho que assim, é fundamental a gente ir conquistando essa força. E quando você vai conquistando, você vai se motivando, por quê? Talvez a minha motivação seja a transformação que eu gero na vida das pessoas. Sabe, eu tenho essa resposta imediata devido às redes sociais. Então assim, eu sei o tanto de mensagem que eu recebo e leio, sem nenhum ego, simplesmente leio. E falo, cara, sem perceber a gente vai mudando a vida das pessoas. Mas eu tenho uma clareza sobre minhas atitudes. Eu sei assim, quanto eu transformo a partir do momento que eu ocupo um espaço. Porque assim, inclusão não é você estar no meio dos seus. Sabe? Não é você estar num lugar, num grupo de pessoas em cadeira de roda. Inclusão real é quando você ocupa espaço que, entre aspas, não te pertenceria. Aí você está se incluindo. Né? Quando tentam trazer esse grupinho para ocupar um espaço, isso é uma forma de criar a inclusão, né? Mas na verdade a inclusão real é quando a gente vai na marra e vai quebrando essas barreiras e vai ocupando espaço que até então não nos pertencia, né? Quem imaginaria alguém apresentando sentado numa cadeira de rodas? Cadeira de rodas antes era feia, né? Hoje é um artifício que eu uso e não me acho menos homem porque eu estou sentado. Eu não me acho menor porque eu estou sentado. Pô, minha cadeira é linda, né? Então eu ocupo, visto ela e vou para a luta que eu tenho que ir. Muito pelo contrário, você continua ainda como modelo, né? Agora representando outras marcas, mas você continua sendo modelo, você continua dentro da mídia. Não é porque você está na cadeira que isso mudou lá atrás, né? Do que era lá atrás. Quando você fala muito sobre a sua motivação, eu enxergo muito uma saúde mental, uma saúde psicológica, realmente não deixar a bola cair, não deixar parar ficar pensando e remoendo o problema. Você comentou, só você sabe das suas dores. Eu lembro que naquela Reatec que você esteve com a gente no nosso stand, você tinha acabado de passar uma cirurgia de retirada de não sei quantas pedras no rim. Foi. Ninguém sabia, você estava lá com dor. Foi. Trabalhando no stand, depois foi no nosso stand, né? Então, as pessoas gostam muito de falar isso, né? Ai, mas era o Fernando Fernandes. A gente sempre comenta, vocês não sabem o que realmente, como é a vida dele, né? Esse vai e vem para São Paulo,
vai para o Ceará, canto, viaja. vai para a Amazônia, você não para, né? Tá sempre se movimentando. Eu acho assim, eu acho que o mais importante nesse processo, que assim, eu acho que as pessoas com deficiência e as pessoas que se tornam pessoas com deficiência, é a questão a gente de pensar muito o que o outro está pensando da gente, sabe? Então acho que chegou um ponto que temos referências de uma pessoa que ocupou um espaço, de uma pessoa que pode sim ser bonita, né? Eu lembro que uma vez eu fui participar do programa do Faustão e num dos depoimentos era um dos moleques lá falando, cara, quando eu sentei na cadeira eu achei que eu não podia ser bonito, né? E, porra, você vem com a vaidade, com a imagem. Eu falei, sim, eu tô sentado, mas a vaidade é a mesma. Não vou deixar minha vaidade ser maior que minha felicidade. Mas sou vaidoso sim, quero vestir uma boa cadeira, quero vestir uma boa roupa e quero representar, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Pelo contrário, né, eu vejo minha cicatriz como marca de quem lutou e me tornei mais do que eu era, né? Muito mais do que eu era. Então, assim, eu acho que é trazer a autoestima para a galera, sabe? Para as pessoas, cara, você não é menor que ninguém. A sociedade quer te rotular. Não tem rótulo. Eu não sou igual a ninguém. Eu não sou definido como pessoa com deficiência. Eu sou o Fernando antes de ser pessoa com deficiência. Você é a Carol antes de ser qualquer coisa que queiram te rotular, né? Então, assim, quando você se coloca nessa situação de, cara, eu tenho meus direitos, eu tenho meu espaço e eu vou onde eu quiser, e sabe? Só que você tem que estar preparado também, porque você vai encontrar muitas coisas que vai querer mexer com o seu psicológico, né? Então, assim, você falou de viagem, tô pra lá, tô pra cá. A probabilidade de acontecer coisas comigo é muito maior do que de quem não tá. Só que, assim, quantas acontecem no meu dia a dia, ninguém imagina. Só que eu fui aprendendo a lidar com essas situações, sabe? De passar perrengue em aeroporto, passar perrengue em aeronave, passar perrengue para ir dormir em algum lugar, passar perrengue para chegar em vários lugares que não tinha como tomar banho, que não tinha como usar um banheiro. Mas é o preço que eu estou disposto a pagar, eu acho que até para transformar a realidade de muita gente que talvez não tenha essa força e que precisa se espelhar em alguém. Legal. E qual é o legado que você quer deixar? Quando no futuro falarem do Fernando Fernandes, qual é o legado? Eu acho que é de tratar todos pessoa como pessoa, sabe? Não é tirar os rótulos. Então, assim, eu estou em busca dessa quebra de paradigmas o tempo inteiro. Isso é uma conquista pessoal e uma conquista, depois que ela se torna pessoal, ela espalha para o mundo todo, ela espalha para as pessoas. É aquela historinha do avião. Primeiro você põe a máscara em você, respira para depois você salvar o outro. Quando a gente tenta salvar só os outros e não tem força, a gente vai se esgotando. A gente vai perdendo, uma hora a gente não consegue fazer nada. Então eu aprendi, quanto mais eu conquisto, mais eu consigo dividir. Mais eu consigo dar oportunidades, mais eu consigo transmitir força. Então acho que o meu legado está em quebrar esses paradigmas. A palavra rótulo me deixa tenso, me deixa nervoso. Assim, coloca num padrão de novo. Quando tentam me rotular de alguma coisa, sabe? Então, tanto que assim, eu sou uma pessoa indefinível, né? O que eu sou? Eu sou um atleta, eu sou um apresentador, eu sou multiesportes, eu sou o quê? Então, assim, eu sou o que eu quero ser. Eu sou o Fernando antes de mais nada. Então acho que o legado é esse, a gente mostrar assim, capacidade e incapacidade todos nós temos. É você que tem que direcionar o que você tem de melhor. Legal. Você se arrepende de alguma coisa? Não, porque senão, se eu me arrependesse de alguma coisa na minha vida, eu não ia honrar a pessoa que eu sou hoje. Então tudo que eu errei, onde eu errei, eu sinto muito, com quem eu errei, eu sinto muito. Mas eu já acertei em muitas coisas e o que passou da minha vida foi o que me fez eu me tornar quem eu sou. Se eu olhar para trás e me arrepender, talvez aquele erro não teria me dado a lição para eu me tornar o cara que eu sou hoje. Então, eu honro a pessoa que eu sou hoje
sabendo dos meus erros e dos meus acertos. O que você pode compartilhar com a gente de planos futuros, de algumas novidades que você vai ter? Você é um cara inédito, traz muitas coisas inéditas para nós, então o que a gente pode Cara, agora nada. Posso falar, na minha vida agora está uma transformação que, como eu te falei, nos últimos 15 anos eu não parei. Então esse está sendo o primeiro ano que eu começo sem saber exatamente o que eu vou fazer, mas por uma boa causa. Porque eu acabei migrando do esporte para o entretenimento, né, como apresentador. E eu acho que assim, eu quero comunicar, assim, eu quero usar esse poder de comunicação cada vez mais. Eu acho que toda a comunicação que eu podia fazer com o meu corpo eu já fiz. Eu cheguei num certo limite. Não limite, mas se eu falar para você que amanhã eu vou para a Lua, você vai perguntar para mim como ou quando? Quando? Então... Porque você não vai falar como você vai para a Lua. Não, você vai não quando. De nada. Então, assim, essa pergunta aqui tem que mudar. Eu tenho que voltar a mostrar o como das coisas, sabe? Porque eu passei de um exemplo de superação a uma pessoa que faz tudo e ninguém duvida mais. Mas eu pouco mostrei desse meio do caminho, né? Dessas dores, dessas dificuldades. Eu acho que está na hora de trazer isso mais à tona, assim, mostrar que, por mais que eu tenha conquistado tudo isso, eu tenho medo... Eu sofro, eu tento trazer pessoas com a mesma energia para o meu lado para fazer com que as coisas aconteçam. Então, assim, eu estou num processo também de transformação agora, de talvez não, de ocupar esse cargo de comunicador com um pouco mais de ênfase, com um pouco mais de força. Então, não tenho nada de novidade, porque o que é novidade vai vir daqui a pouco, vocês vão ver. E que recado que você passaria para os nossos clientes, as pessoas que nos assistem, as mães e os pais dos nossos clientes infantis, as crianças? Que recado? Eu acho que o grande recado assim, é para deixar para as mães, para as crianças, para as pessoas que estão, né, que são pessoas com deficiência, assim, olhem as referências e peguem essas referências como algo, como um indicador para vocês, mas tenta adaptar isso tudo para o mundo de cada um de vocês. Assim. Você tem crianças que estão descobrindo o mundo, que não adianta você olhar aquela referência e achar que a criança vai fazer igual. Sabe? Respeita o tempo de cada um. Dê essa individualidade de quem está, sabe? De quem você é ou de quem está nas suas mãos, para respeitar. Assim. As referências são boas para a gente olhar como um direcionador, mas adapte ao seu mundo. Sabe? Use a sua individualidade, respeite a sua individualidade, respeite a sua particularidade, porque é aí que a gente começa a ver que cada um tem o seu mundo, cada um na sua velocidade. O mundo não é essa correria louca que a gente acha que é hoje em dia. O mundo é cada um no seu tempo. Quando você encontra o seu tempo de vida, quando respeita o teu tempo, você cria e abre muitas portas. Quando você tenta viver a correria dos outros, você começa a cair, a tropeçar, porque a referência não é mais você, não é você que se olha no espelho e faz o que você quer, da forma que você precisa. Você tenta viver o que o outro está vivendo. Então, acho que é respeitar a individualidade de cada ser humano. Legal. E para alguém que acabou de se acidentar e começou a usar uma cadeira de rodas? Acho que assim, é isso, respeite o teu tempo, assim, sabe? Vai em busca do seu eu, assim, da sua necessidade, respeite o tempo, assim. Eu acho que assim, é pegar, cada um entender que o tempo de cada coisa, ela é de acordo com a sua pessoa, né? Eu vejo assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam, cara, meu primo sofreu um acidente, dá para você mandar um vídeo para eles? Calma, gente, sabe? Dê tempo ao tempo, assim, tá assimilando uma porrada, assim, você vai conhecer, o mundo vai te dar esse conhecimento, sabe? Continue a lutar, continue a buscar. Eu acho que a grande palavra para todo mundo é assim, lute, continua lutando, lute todo dia que uma hora seu mundo vai clarear e você vai entender que essa cadeirinha aqui é seu meio de locomoção, seu meio de liberdade, seu meio de conquista. Legal. Muito lindo, muito bom ouvir você falar tudo isso, né? A gente
vira e mexe a gente tá junto, mas acho que a gente nunca tinha tido uma conversa... Conversa tanto, Uma conversa assim, e ouvir, né, qual que é a sua visão, quais foram as suas sensações, como você encarou essa trajetória de 15 anos. Então é muito bonita, mas sou mais admiradora de você. E antes de acabar, obrigado, viu? Obrigado. Porque muita coisa que a gente vem transformando, a gente tá junto nessa transformação e a gente tá conseguindo fazer isso acontecer. Então, tenho muito orgulho de estar aqui, de ser da Jumper e de me vestir com as minhas armas Jumper para ir para o mundão. O prazer é nosso em poder fazer parte desse seu caminho, Fê. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Esse foi mais um Jumper Talks. E não deixe de curtir, comentar, acionar o sininho para as novidades. E logo mais teremos mais.